Amados, maravilha, hein, pessoal? Física 1, aulas 19 e 20, tá? Aula 19, meus queridos, é uma revisão da segunda lei da termo, tá? Então, eu vou fazer um exercício com vocês em live. A gente não vai falar muito aqui, porque são temas que a gente já viu, tá? Basicamente, aquela ideia de máquina térmica, de calor, trabalho. A gente vai resolver um exercício na live com calma. A aula 20 fala um pouco de hidrostática, é um tema novo. E eu não posso começar essa aula sem dar minha palhinha musical. Quem dera ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Pessoal, é o seguinte, só para a gente revisar alguns conceitos importantes de máquina térmica, então olha só, o rendimento da minha máquina térmica era a quantidade de trabalho que era gerada dividido pela quantidade de energia que eu jogava na minha fonte quente, tá? Então, assim, você tem que perceber que a quantidade de calor que você joga na sua fonte quente, uma parte vai gerar trabalho mecânico, outra parte vai para a fonte fria. Eu nunca consigo um rendimento de 100%, tá? A gente viu aqui, ó, que essa quantidade de calor colocada na fonte quente e essa quantidade de calor que sai na fonte fria é justamente essa diferença de calores aqui que vai dar a quantidade de trabalho realizado pelo sistema. Tá? No caso do ciclo de Carnot, a gente tem o máximo que poderia ser desempenhado por uma máquina. Eu comentei com vocês que o ciclo de Carnot é um ciclo teórico, tudo bem? Então, a gente não tem essa ideia no mundo real. Tá? Meus queridos, falei com vocês sobre a máquina refrigeradora, que faz o processo oposto, né? Então você precisa de trabalho, né? Então, pensa numa geladeira, você precisa do motor da geladeira ali funcionando, justamente para fazer o processo oposto, né? Você tem um fornecimento externo de energia. Por quê? Porque você quer fazer uma troca de calor oposta ao natural. Você quer que o sistema saia do mais frio para o mais quente, né? Então, mais ou menos essa ideia que eu tenho nas máquinas refrigeradoras. Como é que eu calculo a eficiência da máquina refrigeradora? A quantidade de calor que eu joguei na fonte fria, lá inicialmente, dividido pela quantidade de trabalho que eu tenho sendo realizada pelo motor, no caso do nosso refrigerador. Tudo bem? Pessoal, visto isso, né, e a gente vai comentar bastante sobre isso na live, vai fazer um exercício e tudo mais, o tema da aula 20 é a parte de hidrostática, tá? Hidro tem a ver com água, né, em geral, estática tem a ver com repouso. Então, o que acontece? A hidrostática, apesar do nome hidro e apesar da gente usar a maioria dos exemplos na água, na verdade a gente está falando de líquidos em geral, tudo bem? A gente pode até usar a hidrostática para falar de gases, só que aí a gente faz algumas modificações nas fórmulas e tudo mais. Meus queridos, o que a gente tem que considerar? Que os líquidos, falando dos líquidos aqui, tá? Que eles são incompreensíveis, então o volume deles vai ser constante, tudo bem? E que a viscosidade é desprezível, tá? Então a gente não vai considerar, por exemplo, o atrito que é gerado entre essa peça metálica e o líquido, tá bom? E aí a gente chega num ponto chamado de empuxo, né? Então você tem uma força peso aqui, você tem uma força de empuxo atuando no seu objeto dentro do líquido. Qual que é a tendência? Quanto mais fundo esse objeto tiver, né, quanto maior a altura dele em relação à superfície, a tendência é que seja exercida uma maior pressão sobre ele. Tá? Isso que a gente vai ver hoje. Por isso que em barragens, por exemplo, o reforço na parte inferior, perdão, ele é muito maior do que o reforço na parte superior. Então você tem aquelas paredes extremamente grossas na parte inferior, porque a pressão está sendo muito maior ali embaixo. Tudo bem? Pessoal, como é que funciona essa ideia? Vale a gente relembrar dois conceitos importantíssimos, né? O conceito de pressão, que é a força dividido pela área, então eu vou ter uma força sendo aplicada pelo líquido em uma determinada área aqui na superfície desse recipiente, tá? E a densidade do líquido, que é a massa dividido pelo volume. Tá? Então, assim, essas duas variáveis aqui vão acabar trazendo para a gente a ideia de pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão num certo ponto do seu líquido. Do que ela depende? Da densidade desse líquido, da gravidade e da altura. Tudo bem? Então, se eu quero descobrir a pressão hidrostática num certo ponto desse líquido, DGH, densidade, gravidade e altura. Tá? Pessoal,
Percebam que essa fórmula é muito parecida com a fórmula com as fórmulas de altura em relação à gravidade, né? Então, a gente tem mgh e tudo mais. Por quê? Porque aqui a gente também está exercendo uma pressão, só que essa pressão é no interior de um líquido. Então, eu tenho que considerar a densidade do líquido, tá? No caso aqui, se a gente estiver falando da água, geralmente a gente utiliza a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, tudo bem? Galera, agora se eu quiser falar da diferença de pressão entre dois pontos dentro do líquido, aí eu uso o teorema de Stevens, tá? O que é o teorema de Stevens? É justamente o cálculo da diferença de pressão que eu tenho entre dois pontos. Percebam que lá eu estava calculando a pressão num ponto. Aqui eu vou calcular a diferença de pressão entre dois pontos, tudo bem? Esse cálculo é bastante usado quando o pessoal vai lançar submarinos, né? Porque você tem uma pressão na superfície e você quer saber qual é a diferença de pressão que ele vai enfrentar até chegar onde ele precisa. Então a gente utiliza esse cálculo utilizando essas variáveis aqui. O que é D? D é a densidade da água, tá? Ah, Paulo, se for em outro líquido, usa a densidade desse líquido em questão. G é a gravidade. E ΔH é a variação de altura. Então, é a sua altura final menos a sua altura inicial. Isso vai te dar uma variação de pressão. Olha, a variação de pressão, Paulo, foi de 3 atm. Isso quer dizer o seguinte: o seu objeto ele estava numa pressão, por exemplo, de 1 atm aqui em cima, e ele veio para uma pressão de 4 atm. Faz sentido a pressão aumentar à medida que eu vou descendo no corpo d'água. Tudo bem? Galera, um outro ponto importante aqui da parte de hidrostática é o teorema de Pascal, né? O teorema de Pascal ele já envolve um acréscimo de pressão no fluido, tá? E aí, o que ele disse para a gente? Que quando eu fizer um acréscimo de pressão nesse fluido, eu vou transmitir esse acréscimo de pressão para todos os pontos do fluido. Tá? Então, assim, mesmo que eu faça esse acréscimo de pressão com um dedo aqui, eu vou estar transmitindo esse acréscimo de pressão para todos os pontos do fluido aqui dentro. Tá? Com base nisso, o que acontece? Quanto maior a área que eu aplicar esse processo, eu vou estar fazendo uma maior força aqui na superfície do meu líquido. Tá? Então, assim, essa área aqui, justamente pela pressão ser a força sobre a área, acaba sendo bastante importante para a gente, tudo bem? Percebam o seguinte, se eu faço aqui, ó, se eu aperto esse êmbolo com o dedo, eu preciso fazer muito mais força do que apertando ele com a minha mão inteira, tá? Como que eu calculo essa força relativa, essa força em relação à área? A força 1 dividido pela área 1, né, a área desse pistão aqui, é igual à força 2 dividido pela área 2. Percebam, gente, que nesse caso não há dependência do quê? Da densidade do líquido, tá? Por quê? Porque o líquido é o mesmo nesse ponto e nesse ponto, tá? Então, a força que vai agir aqui vai ser a força que vai agir desse lado, dissolvida sobre essa área, tudo bem? Então, nesse caso, não há interferência da densidade do líquido, tudo bem? Maravilha, gente! Pessoal, como orientação de estudo, além da leitura das aulas, né, 19 e 20, vou fazer uns exercícios com vocês durante a nossa live. Fica também as atividades do portal do SAS, das aulas 19 e 20, tá? Pessoal, lembrando, a aula 19 é uma aula de revisão, tá? Então, são temas que a gente já viu sobre máquinas térmicas, é, na verdade, uma revisão para a gente prosseguir com o estudo de hidrostática, que é o tema seguinte, tudo bem? Até a nossa live, meus amados. Abraço!